Meus queridos amigos, e se a igreja que você ama, a fé, que você defende com tanto ardor, estivesse sutilmente te afastando da verdade que realmente liberta, e se as doutrinas que moldaram sua vida contivessem elementos que não resistem ao teste da luz clara e inabalável das Escrituras. Esta noite nós estamos em uma encruzilhada, um momento no tempo que exige não apenas uma reflexão cuidadosa, mas também corações humildes e abertos. Há perguntas que turbilhonam na mente de muitos, questões que tocam o âmago da nossa fé e salvação. Uma dessas questões que paira no ar e que muitos temem fazer em voz alta é: a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita? Contudo, quero que fique absolutamente claro desde o início: nosso propósito aqui não é lançar pedras ou condenar. Esta não é uma caça às bruxas. O objetivo é buscar a verdade de Deus com mentes abertas e corações que anseiam por discernimento. Viemos aqui não para acusar, mas para aprender. Não para dividir, mas para seguir a luz das Escrituras aonde quer que ela nos leve. Porque em dias de tanta confusão e divisão como os nossos, saber o que a Bíblia verdadeiramente ensina não é apenas importante. É uma questão de urgência vital. Este assunto não é mera curiosidade teológica ou um debate casual. Ele toca na própria fundação do nosso relacionamento com Deus e na verdade que nos liberta. O destino eterno de almas está em jogo e a palavra de Deus, e somente ela, é o nosso guia seguro e infalível. Vivemos em tempos em que o inimigo busca semear a discórdia entre o povo de Deus, usando perguntas exatamente como esta para gerar dúvida e desconfiança. É precisamente por isso que, em momentos assim, devemos nos agarrar com ainda mais força à palavra clara e imutável de Deus. Ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Portanto, vamos juntos nesta jornada, não como juízes, mas como companheiros de viagem, com um coração cheio de amor e uma profunda preocupação por cada alma, buscando entender, sob a bandeira do amor de Cristo e da sabedoria de sua palavra. Amigos, antes de começarmos, um convite rápido. Se você crê que a Bíblia é nossa autoridade final, comente amém abaixo e inscreva-se no canal. E um conselho: assista até o fim, pois o que vamos descobrir juntos pode mudar a sua perspectiva para sempre. A Bíblia é nossa lâmpada e nosso guia, lançando luz na escuridão. Ao explorarmos essa questão juntos, exorto-os a ouvir com atenção, com corações abertos e espíritos dispostos a serem guiados pela verdade. Que possamos buscar, não condenar, mas entender, não dividir, mas unir, sob a bandeira do amor de Cristo e da sabedoria de sua palavra. Essa jornada requer discernimento espiritual, humildade e, acima de tudo, um profundo desejo de honrar a Deus em todas as coisas. Não há fundamento maior sobre o qual um crente possa se apoiar do que a verdade inabalável da palavra de Deus. É a rocha firme sobre a qual toda a fé deve descansar. Quando surgem perguntas sobre qualquer igreja ou ensino, seja a Igreja Adventista do Sétimo Dia ou qualquer outra, é absolutamente vital que testemos cada doutrina, cada afirmação e cada crença pelo padrão das Escrituras. Pois o apóstolo Paulo
nos lembra em 1 Tessalonicenses 5, versículo 21. Examinai tudo. Tende o que é bom. Isso não é apenas uma sugestão. É um comando divino, um chamado à vigilância espiritual que nos protege do engano e nos conduz à plenitude da verdade de Deus. A palavra de Deus não é um livro de ideias vagas ou opiniões. Ela é viva e poderosa, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, penetrando os corações e mentes daqueles que buscam a Deus, conforme Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela sozinha revela a natureza de Deus, o caminho para a salvação e os padrões pelos quais medimos cada ensino. Quando surgem falsas doutrinas, elas sempre falham nesse teste, porque contradizem a revelação clara e imutável das Escrituras. Portanto, o primeiro passo em qualquer exame sério de uma igreja ou ensino deve ser um estudo cuidadoso, orante e honesto da Bíblia. Veja os bereanos em Atos 17, versículo 11. Ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Essa é a atitude que Deus honra, um coração aberto combinado com uma mente discernidora. É um reconhecimento humilde de que nenhum ensino humano, por mais convincente que seja, está acima da palavra de Deus. Esse é o caminho para a verdadeira maturidade espiritual. Agora, ao considerarmos a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou qualquer igreja, devemos perguntar: seus ensinamentos estão alinhados com as verdades centrais das Escrituras? Suas doutrinas estão fundamentadas no Evangelho de Jesus Cristo, que é nosso único Salvador. A Bíblia nos diz, em 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, estando plenamente preparado para toda boa obra. É pela palavra inspirada de Deus que discernimos o erro da verdade à luz da escuridão. Antes de começarmos, deixe um comentário com o número 1, se você está pronto para mergulhar na verdade das Escrituras. Inscreva-se no canal para não perder nada. Também é importante lembrar que a verdade não é apenas sobre doutrina, é sobre relacionamento. A Bíblia nos chama a um relacionamento vivo e pessoal com Jesus Cristo, que disse em João 8, versículos 31 e 32, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa liberdade não é apenas conhecimento intelectual, é o poder libertador da graça de Deus, que transforma o coração e renova a mente. Quando os ensinamentos se desviam do Evangelho, quando adicionam fardos ou confundem a mensagem simples da salvação pela graça, mediante a fé, tornam-se pedras de tropeço. Ao longo da história, a Igreja enfrentou muitos desafios de falsos ensinamentos, seitas e heresias, mas o Senhor sempre preservou seu povo através da proclamação fiel
de sua palavra. Vemos em Judas, versículo 3. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. A fé não é uma questão de preferência pessoal ou tendências culturais, é o Evangelho imutável de Jesus Cristo. No entanto, mesmo ao nos apegarmos à verdade, nunca devemos esquecer o espírito com o qual o fazemos. A verdade de Deus é sempre revestida de graça e amor. O apóstolo Paulo, ao confrontar falsos mestres, escreveu em Efésios 4, versículo 15: Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. Isso significa que nossos corações devem ser ternos para com aqueles que podem estar presos ao erro. E nosso propósito deve ser trazê-los de volta à verdade, não destruí-los. Jesus mesmo disse em João 13, versículo 35: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Nossa missão é brilhar a luz da verdade de uma maneira que aproxime as pessoas de Cristo, não as afaste. Considere o exemplo do apóstolo Pedro, que alertou a igreja primitiva contra falsos mestres, mas também exortou os crentes a permanecerem firmes no amor e na humildade, em 2 Pedro 2, versículos 1 a 3. Houve, porém, entre o povo falsos profetas, como entre vós, haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Suas palavras nos lembram que o discernimento espiritual é um dom de Deus, e com ele vem a responsabilidade de cuidar uns dos outros como irmãos e irmãs em Cristo. Também devemos ter cuidado para não confundir desacordo ou ênfase diferente com falsidade. O corpo de Cristo é maravilhosamente diverso, com muitas denominações e expressões de fé. O que nos une é o Evangelho, a boa nova, de que Jesus morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Esse Evangelho deve ser o teste para cada ensino. Quando doutrinas ou práticas elevam qualquer coisa acima ou ao lado desse Evangelho, devemos estar alerta. Mas, acima de tudo, a fundação da verdade é inseparável da obra do Espírito Santo, que nos conduz a toda a verdade, conforme João 16, versículo 13. Quando vier, porém, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Sem sua orientação, mesmo o estudo mais diligente pode levar à confusão ou ao orgulho. É ele quem abre nossos olhos para ver a glória de Cristo nas Escrituras e quem nos capacita a viver por essa verdade. Portanto, nosso exame de qualquer igreja ou ensino deve ser banhado em oração e dependência da sabedoria do Espírito. Quando falamos de verdade, também devemos falar de discernimento, o precioso dom de Deus que nos permite ver além das aparências superficiais e reconhecer o Espírito por trás do ensino. A Bíblia nos diz claramente que nos últimos dias o engano aumentará e muitos serão desencaminhados, conforme 1 Timóteo 4, versículo 1. Ora, o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores
Alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Falsos mestres virão disfarçando-se de servos da justiça, enquanto seus corações estão longe da verdade, conforme Mateus 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. É nesses tempos de confusão abundante que o chamado ao discernimento espiritual se torna não apenas importante, mas absolutamente vital. Este conteúdo tocar seu coração, clique em curtir e compartilhe com um amigo. Fique até o final. Temos uma surpresa especial para você. O discernimento não é apenas sobre conhecimento intelectual ou raciocínio aguço. É um dom espiritual concedido pelo Espírito Santo àqueles que o buscam com humildade e fé. O apóstolo Paulo ora pela igreja em Efésios 1, versículos 17 e 18, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança da sua vocação. Essa iluminação é mais do que apenas entender fatos, é a capacidade de perceber a verdade no meio da falsidade, de ouvir a voz de Deus em meio ao ruído do mundo. Jesus Cristo é a fonte última de nosso discernimento. Em João 16, versículo 13, ele promete: quando vier, porém, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Essa promessa é uma linha de vida para os crentes que desejam seguir a Deus fielmente. Quando permitimos que Cristo abra nossos olhos espirituais, ganhamos a capacidade de ver além das aparências externas e descobrir o coração de qualquer ensino ou movimento. Podemos distinguir entre o que é de Deus e o que é do homem, entre o espírito da verdade e o espírito do erro. Considere como Jesus confrontou os líderes religiosos de seu tempo. Eles frequentemente usavam vestes de piedade e falavam com autoridade, mas Jesus expôs sua hipocrisia e falsidade com clareza penetrante. Em Mateus 23, ele os chama de guias cegos, que coam um mosquito, mas engolem um camelo. Jesus olhou além de suas palavras e rituais e viu seus corações, chamando seus seguidores a fazerem o mesmo. O mesmo princípio se aplica a nós hoje. Devemos olhar além das alegações superficiais e discernir o fruto produzido por qualquer ensino ou igreja, o fruto do Espírito, conforme descrito em Gálatas 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando um ensino ou movimento produz esses frutos em abundância, ele se alinha com o reino de Deus. Mas quando gera divisão, medo, legalismo ou orgulho, revela um espírito que não é de Deus. Esse teste do fruto é essencial para o discernimento espiritual, porque reflete a natureza daquele que é a fonte de toda a verdade. No entanto, o discernimento nunca deve ser exercido em isolamento ou orgulho. A igreja primitiva enfrentou muitos desafios de falsos mestres, mas respondeu com ousadia e humildade. O apóstolo Pedro adverte os crentes a serem sóbrios e vigilantes,
porque seu adversário, o diabo, anda em derredor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar, conforme 1 Pedro 5, versículo 8. Mas ele também os lembra de resistirem a ele, firmes na fé. Esse equilíbrio entre vigilância e dependência de Deus é o que o verdadeiro discernimento parece. Há também uma graça profunda no discernimento. Ele não leva a julgamentos severos ou alienação, mas a restauração e unidade. Paulo nos instrui em Romanos 14, versículo 1, acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. O discernimento espiritual, portanto, não é sobre traçar linhas que dividem, mas sobre proteger o rebanho e nutrir o corpo de Cristo em verdade e amor. Em nossos dias, o chamado ao discernimento deve ser ouvido claramente e obedecido fervorosamente. Muitas vozes afirmam falar por Deus, mas apenas aquelas que estão enraizadas nas Escrituras e guiadas pelo Espírito resistirão ao teste. Devemos orar continuamente pela orientação do Espírito Santo, pedindo que Ele nos conceda olhos para ver e ouvidos para ouvir o que o Espírito diz, conforme Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Isso é especialmente importante ao avaliar os ensinamentos de qualquer igreja ou movimento, incluindo a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Devemos perguntar: a mensagem deles glorifica a Cristo, aponta os pecadores para a cruz, edifica o corpo de Cristo em amor e verdade. Os crentes discernidores entendem que a unidade na fé é um dom precioso de Deus. Jesus orou fervorosamente por seus seguidores para que todos sejam um, conforme João, versículo 21. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Essa unidade não é uniformidade, mas uma harmonia enraizada no Evangelho. Ela abraça diferenças sem comprometer a verdade e acolhe a diversidade sem tolerar o erro. O inimigo busca fraturar a igreja, semeando sementes de suspeita e divisão por meio de falsas acusações e mal-entendidos. Nossa arma contra isso é o discernimento manejado com amor e humildade. Não devemos esquecer que o discernimento espiritual é uma jornada, um caminhar diário com Cristo que exige oração, estudo e comunhão com outros crentes. Ele cresce à medida que nos imergimos na palavra de Deus, ouvindo sua voz acima de todas as outras. Ele floresce quando confessamos nossa própria cegueira e confiamos na iluminação do Espírito. E se fortalece quando lembramos que não lutamos essa batalha sozinhos, mas com a armadura de Deus, firmes na verdade. Justiça, paz, fé, salvação e a palavra de Deus, conforme Efésios 6, versículos 10 a 18. O chamado ao discernimento espiritual é um chamado a ver com os olhos de Cristo, a olhar além das aparências, a pesar cada palavra contra as Escrituras e a abraçar a verdade em amor. É um chamado a proteger a igreja do engano sem lançar pedras, a buscar unidade sem comprometer o Evangelho e a viver como um povo separado pela graça e verdade de Deus.
Esse é o caminho que Deus nos convida a trilhar, um caminho que leva a uma fé mais profunda, uma comunidade mais forte e um testemunho mais claro em um mundo escurecido. Quer crescer na fé? Comente amém e inscreva-se agora. Não perca a revelação poderosa que espera por você no final. Há uma verdade profunda que nunca devemos perder de vista enquanto caminhamos pelos vales do questionamento e discernimento. O coração de Deus para sua igreja não é de condenação, mas de amor restaurador incansável. Quando enfrentamos questões difíceis sobre doutrina, ou quando lutamos com preocupações sobre divisões e erros, as Escrituras pintam um quadro muito diferente de nosso Pai Celestial, que é tardio em irar-se e abundante em amor leal, conforme Salmos 103, versículo 8. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Seu desejo não é afastar seu povo, mas reuni-lo, curá-lo e trazê-lo de volta ao redil. A Bíblia está repleta de histórias da busca de Deus por seus filhos errantes. Na parábola do filho pródigo, Jesus revela o coração de Deus para com aqueles que se desviaram. O Pai não fica em julgamento ou retém o perdão. Pelo contrário, ele observa ansiosamente, corre para abraçar seu filho, que retorna e faz uma celebração por sua restauração, conforme Lucas 15, versículo 10. Assim digo-vos a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esse mesmo coração pulsa fortemente em nosso Deus. Hoje, um coração que anseia por arrependimento, reconciliação e renovação. Quando falamos da igreja, falamos do corpo de Cristo, a noiva de nosso Senhor, preciosa e amada. Efésios 5, versículos 25 a 27 nos lembra: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. Esse amor não é passivo ou distante, é ativo e sacrificial, buscando purificar a igreja do pecado e do erro, mas sempre com ternura e paciência. Esse amor nos chama a um ministério de restauração, não de rejeição. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, instrui os crentes a restaurar um irmão apanhado em pecado com espírito de mansidão, conforme Gálatas 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de mansidão. O objetivo é sempre a restauração, a cura das feridas, a edificação do corpo, não a destruição ou o descarte. É um trabalho delicado que exige humildade e oração e um coração alinhado com a compaixão de Cristo. Jesus demonstrou esse amor quando encontrou pecadores e marginalizados. Ele não condenou a mulher apanhada em adultério, mas a convidou a ir e não pecar mais, conforme João 8, versículo 11. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Ele alcançou Zaqueu, o coletor de impostos, desprezado pela sociedade, com um coração cheio de graça e verdade. Por meio desses exemplos, aprendemos que a verdade de Deus é sempre falada em amor, e seu julgamento é temperado pela misericórdia. Esse equilíbrio entre verdade e graça
é essencial ao abordar preocupações sobre qualquer igreja ou grupo de crentes. Embora seja correto buscar clareza bíblica e rejeitar o erro, é igualmente importante lembrar que aqueles que podem estar presos ao erro ainda são filhos amados de Deus. Nossas palavras e atitudes devem refletir o coração do pastor gentil, paciente e cheio de esperança. A igreja não é um edifício ou uma instituição, é um organismo vivo composto por pessoas imperfeitas, cada uma em uma jornada de fé. Todos tropeçamos e caímos, e todos precisamos da misericórdia de Deus diariamente. Em Romanos 14, Paulo exorta os crentes a não julgarem uns aos outros em questões discutíveis, mas a buscarem a paz e a edificação mútua. Esse chamado à unidade não significa ignorar a falsidade, mas nos lembra que o amor deve sempre ser a base de nossas relações uns com os outros. O coração de Deus também se entristece quando seus filhos são divididos por palavras duras, suspeitas ou acusações infundadas. O apóstolo João escreve em 1 João 4, versículo 20: Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Amor e unidade andam de mãos dadas. Onde há amor, há um desejo de restaurar, construir pontes e buscar reconciliação. Ao longo da história da Igreja, a renovação e o avivamento vieram quando os crentes abraçaram esse espírito de amor restaurador. A Igreja primitiva, apesar de suas lutas, cresceu rapidamente por causa do poderoso testemunho de amor e perdão. A reforma foi impulsionada não apenas por um clamor por verdade, mas por um profundo anseio por uma igreja fiel ao Evangelho. E em cada geração, Deus chama seu povo de volta a si com um convite ao arrependimento e à graça. É por isso que quando fazemos perguntas sobre os ensinamentos ou práticas de uma igreja, devemos fazê-lo com humildade e compaixão. O objetivo nunca é condenar, mas entender, discernir e, em última análise, restaurar. Falamos a verdade em amor, reconhecendo que nós mesmos fazemos parte do corpo e somos igualmente dependentes da graça de Deus. Se você busca a verdade, aperte o like e junte-se à nossa comunidade. Assista até o fim para uma mensagem que vai transformar sua visão. O Espírito de Deus trabalha silenciosa e poderosamente nos corações daqueles que o buscam, convencendo, guiando e transformando. Ele é o grande restaurador, consertando corações partidos e renovando a fé. Quando abordamos questões sobre doutrina ou afiliação eclesiástica com esse coração, um coração cheio de amor e desejo de unidade, participamos da obra de cura e reconciliação de Deus. Que essa verdade nos guie enquanto avançamos. O coração de Deus é para sua igreja, sua amada família. Ele nos chama não à condenação, mas à restauração, não à divisão, mas à unidade, não à dureza, mas à gentileza. Enquanto continuamos a buscar a verdade de Deus, com corações cheios de amor e humildade, é essencial que entendamos o que a Bíblia ensina sobre falsidade e erro, especialmente quando se trata da séria questão das seitas. As Escrituras nos fornecem orientação clara, não para condenar, mas para proteger a Igreja e guiar os crentes para a luz da verdade. Em um mundo cheio de muitas vozes, algumas afirmando falar por Deus,
Devemos saber como reconhecer ensinamentos que afastam de Cristo e seu Evangelho. A Bíblia usa uma linguagem forte ao advertir contra falsos mestres e doutrinas enganosas. Em 2 Pedro 2, versículos 1 a 3, o apóstolo Pedro escreve: Houve, porém, entre o povo falsos profetas, como entre vós, haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Esse trecho nos lembra que a falsidade frequentemente vem disfarçada dentro da própria igreja, apresentando um perigo sutil que pode dividir e destruir por dentro. Ensinamentos falsos muitas vezes parecem atraentes, prometendo conhecimento especial, revelações secretas ou um caminho mais puro ou correto para Deus. Mas as Escrituras advertem que tais promessas levam à escravidão e à ruína espiritual. Jesus disse em Mateus 7, versículo 15: Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. A imagem aqui é poderosa. Falsos mestres podem parecer inofensivos ou até santos, mas sua intenção é enganar e destruir o rebanho. O que então caracteriza uma seita biblicamente falando? Embora o termo seita seja frequentemente usado de forma vaga em nossa cultura, a Bíblia nos aponta para marcas específicas de falsidade. Uma característica-chave é a elevação da autoridade humana acima da palavra de Deus. Em Colossenses 2, versículo 8, Paulo adverte os crentes: Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Quando tradições, doutrinas ou líderes substituem a centralidade de Cristo e a autoridade das Escrituras, entramos em território perigoso. Outra marca das seitas é a distorção ou negação de doutrinas essenciais da fé cristã. Por exemplo, 1 João 4, versículo 1, nos ordena: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Isso envolve discernir se um ensino afirma a verdadeira natureza de Jesus Cristo como plenamente Deus e plenamente homem, sua obra salvadora na cruz, a ressurreição e o dom do Espírito Santo. Qualquer ensino que negue ou diminua essas verdades afasta do Evangelho e leva ao erro. As seitas frequentemente exigem lealdade absoluta a um líder ou sistema específico, criando uma hierarquia onde questionar ou discordar não é tolerado. Esse controle sobre a consciência pessoal está em contraste gritante com a liberdade que temos em Cristo. Gálatas 5, versículo 1 proclama: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. A verdadeira fé acolhe perguntas, incentiva o crescimento e convida cada crente a um relacionamento pessoal com Deus por meio de Jesus Cristo, não à escravidão, à autoridade humana ou regras legalistas. Ao longo da história da Igreja, muitos caíram presa de ensinamentos falsos e movimentos semelhantes a seitas. No entanto, a graça de Deus nunca falhou em alcançar os perdidos e confusos. Pense no apóstolo Paulo, outrora um feroz perseguidor da Igreja
que foi transformado pelo poder de Cristo. Suas cartas chamam repetidamente os crentes a permanecerem firmes na verdade, a segurarem firme a palavra da vida, conforme Filipenses 2, versículo 16, retendo a palavra da vida, e aguardarem o evangelho que lhes foi confiado. Vemos esse chamado ecoado em Judas, versículos 3 e 4. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação, que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram furtivamente, os quais desde muito foram destinados a este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. O perigo é real e as apostas são eternas. No entanto, mesmo ao nos posicionarmos firmes contra a falsidade, a Bíblia nos lembra repetidamente a fazê-lo com graça e verdade entrelaçadas. Jesus Cristo incorpora esse equilíbrio perfeito. Ele confrontou o erro com ousadia, mas com compaixão, buscando redimir em vez de simplesmente rejeitar. Paulo nos exorta em 2 Timóteo 2, versículos 24 a 26. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem a verdade. O objetivo nunca é criar muros de divisão, mas construir pontes de entendimento e reconciliação fundamentadas no Evangelho. Quando expomos o erro, fazemos isso não para alienar, mas para advertir e proteger os vulneráveis. Isso é um ato de amor. Amor pela verdade de Deus e amor por seu povo. Entender o que a Bíblia ensina sobre seitas não é para fomentar medo ou suspeita, mas para nos equipar com a armadura de Deus, verdade, justiça, fé e a espada do Espírito, conforme Efésios 6, versículos 10 a 18. Isso nos prepara para caminhar com confiança na luz, discernindo e resistindo ao engano, enquanto estendemos graça àqueles que ainda vagam na escuridão. Que esse entendimento aprofunde nosso compromisso com Cristo, sozinho, como nossa fundação, nossa esperança e nossa salvação. Que inspire-nos a buscar unidade na fé, proteger o rebanho com sabedoria e refletir o amor de Cristo em tudo que dizemos e fazemos. Esse conhecimento é um dom de Deus, uma lâmpada para nossos pés e uma luz para nosso caminho, conforme Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vamos juntos nessa jornada espiritual. Deixe um comentário com seu versículo favorito e inscreva-se para mais uma surpresa. Espera por você no final. Enquanto seguramos firmemente a verdade que Deus nos revelou, vem um chamado vital e urgente para abraçar algo igualmente precioso, a unidade no corpo de Cristo. O Senhor Jesus orou fervorosamente por essa unidade na noite antes de sua crucificação, suplicando ao Pai que todos fossem um conforme João 17, versículo 21. Para que todos sejam um como tu,
ó Pai, o és em mim e eu em ti. Essa unidade não é apenas um desejo ou ideal, é um comando e um dom de Deus tecido na própria estrutura de seu plano redentor. No entanto, o caminho da verdade é frequentemente cheio de desafios, especialmente quando surgem diferenças doutrinárias. Como podemos segurar firmemente a palavra de Deus e ainda assim permanecer unidos com aqueles que podem diferir de nós? A resposta está profundamente enraizada na graça e no amor que o próprio Cristo modelou para nós. Devemos lembrar que a unidade não significa uniformidade. Ela não exige que cada crente concorde em cada detalhe ou tradição menor. Em vez disso, a verdadeira unidade flui de uma fundação compartilhada em Cristo, um compromisso com o Evangelho e um espírito de respeito e amor mútuos. Paulo aborda essa tensão de forma bela em Efésios 4, versículos 3 a 6. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Essas verdades fundamentais formam a rocha sobre a qual a Igreja se sustenta. Quando centramos nossos corações nesses fundamentos, somos capacitados a abraçar a diversidade sem divisão. A história nos mostrou os perigos quando a unidade é sacrificada pela uniformidade. A divisão fratura a Igreja, enfraquece o testemunho do Evangelho e entristece o coração de Deus. O apóstolo Paulo lamentou a contenda na Igreja de Corinto, onde facções se formaram em torno de diferentes líderes, dizendo: está Cristo dividido, conforme 1 Coríntios 1, versículo 13. Tais divisões não são de Deus, mas do inimigo que busca espalhar e confundir o povo de Deus. A unidade não é mera tolerância ou silêncio diante do erro. Ela exige coragem, a coragem de falar a verdade em amor, conforme Efésios 4, versículo 15. A coragem de ouvir com humildade e a coragem de buscar reconciliação em vez de retaliação. A Igreja primitiva enfrentou muitos desacordos, mas escolheu preservar a comunhão, focando no cerne de sua fé e permitindo liberdade em questões secundárias, conforme Romanos 14. Esse espírito de caridade e compreensão é essencial se a Igreja quiser brilhar como uma cidade sobre a colina, um farol de esperança em um mundo fraturado. Considere o exemplo do apóstolo Paulo e Barnabé, que tiveram um desacordo acirrado, mas se separaram amigavelmente para continuar a obra do Evangelho, em vez de permitir que a discórdia interrompesse a missão de Deus, conforme Atos 15, versículos 36 a 41. Sua história nos ensina que a unidade não é uniformidade, mas cooperação sob o senhorio de Cristo mesmo, em meio a desacordos. A unidade também exige um coração de perdão e paciência. Todos somos imperfeitos, ainda crescendo em graça e conhecimento. Colossenses 3, versículo 13 nos exorta: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, se alguém tiver motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também
perdoai vós. Esse chamado ao perdão é um antídoto poderoso contra a amargura e a divisão. Quando perdoamos, espelhamos a misericórdia que Cristo nos mostrou, fortalecendo os laços que nos unem. O Espírito Santo que habita em cada crente é o verdadeiro agente da unidade. Ele cultiva amor, paz e mansidão entre nós, produzindo o fruto do Espírito, conforme Gálatas 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando nos rendemos à liderança do Espírito, ele nos capacita a abraçar aqueles que diferem de nós sem comprometer a verdade do Evangelho. Ele nos guia a toda a verdade, conforme João 16, versículo 13, e nos capacita a sermos pacificadores, aqueles que serão chamados filhos de Deus, conforme Mateus 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Em nossa busca para entender questões difíceis, como aquelas sobre ensinamentos ou afiliações eclesiásticas, é vital lembrar que cada crente é precioso para Deus. A unidade da Igreja é um testemunho para o mundo do poder do Evangelho. Jesus disse: "Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros", conforme João 13, versículo 35. O amor é a cola que nos une e a luz que brilha mais forte quando o mundo vê nossa comunhão. Devemos nos guardar contra um espírito de julgamento severo ou exclusão que fratura o corpo. Em vez disso, somos chamados a edificar uns aos outros, a falar a verdade com bondade e a buscar a paz incansavelmente. Romanos 12, versículo 18, nos exorta: "Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens." Esse é um chamado à responsabilidade pessoal em manter a unidade, reconhecendo que a saúde do corpo depende de cada membro. A unidade da Igreja não elimina a necessidade de discernimento bíblico ou a rejeição da falsidade. Pelo contrário, ela molda nossa abordagem com graça, no centro verdade como nossa fundação e amor como nosso guia. Quando incorporamos esse equilíbrio, refletimos o coração de Cristo e glorificamos a Deus diante de questões e preocupações desafiadoras. Que sejamos um povo que busca unidade sem comprometimento, que abraça a verdade sem divisão e que ama com a plenitude da graça de Cristo. Esse é o chamado da Igreja, a esperança do mundo e a vontade de nosso Pai Celestial. Enquanto consideramos o chamado à unidade no corpo de Cristo, somos inevitavelmente atraídos ao cerne do que significa caminhar em graça e verdade. O apóstolo João, escrevendo com uma compreensão profunda e terna da natureza do Salvador, nos lembra que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, conforme João 1, versículo 14. Aqui está o equilíbrio perfeito, a própria natureza de Jesus Cristo, graça e verdade unidas em harmonia. É esse equilíbrio que Deus nos chama a incorporar como seus seguidores. Enquanto buscamos viver fielmente em um mundo que anseia por sua vida, a graça sem verdade pode levar ao comprometimento, permitindo que o erro se enraize sob o disfarce da bondade.
Mas a verdade sem graça pode se tornar dura, afastando as pessoas, em vez de atraí-las para o amor de Cristo. O desafio diante de nós, então, é caminhar por esse caminho estreito, onde essas duas forças poderosas se encontram. Falar a verdade em amor, conforme Efésios 4, versículo 15. Manter-se firme na palavra de Deus, enquanto estende a mão da misericórdia e compreensão. Jesus exemplificou isso perfeitamente quando encontrou a mulher apanhada em adultério. Ele não a condenou diretamente, mas disse: nem eu, tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Conforme João 8, versículo 11. Ele combinou a graça, estendendo misericórdia e perdão, com a verdade o chamado ao arrependimento e a uma vida transformada. Esse é um modelo para nós, especialmente quando lidamos com questões difíceis sobre doutrina ou práticas da igreja. No contexto de nossa discussão, enquanto perguntamos se a Igreja Adventista do Sétimo Dia se alinha com a verdade bíblica ou se desvia para o erro, devemos lembrar desse equilíbrio. Nossa tarefa não é lançar pedras, mas caminhar em humildade, reconhecendo nossa própria necessidade da graça de Deus, enquanto sustentamos fielmente a verdade das Escrituras. É um chamado à obediência fiel, não apenas conhecer a palavra de Deus, mas vivê-la em cada pensamento, palavra e ação. A obediência fiel é a marca do discipulado genuíno. Jesus disse: se me amais, guardai os meus mandamentos, conforme João 14, versículo 15. Essa obediência não é uma escravidão pesada, mas uma submissão alegre àquele que deu sua vida por nós. É uma resposta à graça, um reflexo de nossa gratidão pelo favor imerecido de Deus, e é nessa obediência que encontramos a verdadeira liberdade, a liberdade de viver de acordo com o desígnio de Deus, de experimentar sua paz e de ser uma luz para aqueles ao nosso redor. Mas caminhar em graça e verdade não é apenas sobre santidade pessoal, é também sobre serviço humilde. O apóstolo Paulo nos lembra: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros, conforme Filipenses 2, versículos 3 e 4. Essa atitude de abnegação é a base da comunidade cristã. Ela derruba muros de orgulho e julgamento e constrói laços de amor e respeito mútuo. Ao longo das Escrituras, vemos inúmeros exemplos de serviço humilde. Jesus lavou os pés de seus discípulos, uma tarefa reservada ao servo mais humilde, ensinando-lhes que a grandeza no reino de Deus é medida por nossa disposição de servir aos outros, conforme João 13, versículo 14. Se eu, pois, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Quando caminhamos em graça e verdade, seguimos seus passos, tornando-nos servos que elevam, encorajam e guiam os outros para a luz da verdade de Deus. A igreja é chamada a ser uma comunidade marcada por esse espírito, onde os crentes suportam pacientemente as fraquezas uns dos outros, perdoam, como foram perdoados, e incentivam uns aos outros ao amor e às boas obras, conforme Hebreus 10, versículos 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras,
não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes fazendo admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. É importante reconhecer que esse caminhar não é sempre fácil. As forças do orgulho, divisão e mal-entendido constantemente ameaçam nos separar. Enfrentaremos momentos em que a graça parece custosa e a verdade parece impopular. Mas somos fortalecidos pela promessa de que Cristo está conosco, sempre até o fim dos tempos, conforme Mateus 28, versículo 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Seu Espírito nos equipa, sua palavra nos sustenta e seu amor nos impulsiona adiante. Considere a igreja primitiva que navegou por oposições ferozes e disputas internas, mas permaneceu firme ao caminhar em graça e verdade. Seu testemunho continua a nos inspirar hoje. Eles sabiam que o Evangelho não era apenas uma mensagem a ser proclamada, mas uma vida a ser vivida. Uma vida marcada pela obediência fiel aos mandamentos de Deus e pelo serviço humilde uns aos outros. Enquanto examinamos as crenças e práticas de qualquer igreja ou movimento, incluindo a Igreja Adventista do Sétimo Dia, façamo-lo com esse coração, um que busca a verdade de Deus com diligência, que sustenta as Escrituras com convicção e que abraça todos os irmãos e irmãs com graça e humildade. Esse equilíbrio é a própria essência de caminhar nos passos de Jesus. É um chamado a cada crente para se manter firme na verdade, amar sem hipocrisia e servir com um coração aberto à liderança de Deus. Dessa forma, refletimos a glória de Cristo, aquele cheio de graça e verdade, que nos chama a sermos suas testemunhas em um mundo desesperado por esperança e cura. E assim, enquanto estamos juntos neste momento, com os ecos de nossas perguntas ainda ressoando no ar, a poeira começa a assentar. A questão que nos trouxe aqui esta noite, uma questão carregada de peso e preocupação, não era meramente sobre um nome, um rótulo ou uma denominação. Era sobre algo infinitamente mais profundo, o próprio coração da nossa fé, a solidez do chão que pisamos e nosso compromisso inabalável com Jesus Cristo, a verdade encarnada. Nossa jornada, através dos vales do questionamento e dos picos da revelação, nos guiou por uma trilha sagrada, e é imperativo que recapitulemos os marcos que encontramos para que não nos esqueçamos do mapa que o Senhor nos deu. Primeiramente, e acima de tudo, fomos reconduzidos à rocha inabalável, a Palavra de Deus. Vimos que ela não é apenas um livro de histórias antigas ou um código moral, mas o fundamento vivo e respirante sobre o qual toda a verdade deve ser construída e testada. É a bigorna, sobre a qual toda doutrina humana deve ser quebrada ou provada verdadeira. Ela é a nossa única bússola em um mundo de vozes conflitantes, o nosso único porto seguro em meio a tempestades de engano. Aprendemos que qualquer ensinamento, qualquer líder, qualquer movimento que se eleva acima da autoridade suprema das Escrituras ou que a distorce para seus próprios fins, já falhou no teste mais fundamental da fé. A palavra de Deus não é negociável. Ela é o nosso ponto de partida e nosso destino final.
Em seguida, compreendemos que não basta apenas possuir a palavra. Fomos chamados a lê-la com olhos abertos pelo Espírito. Fomos confrontados com a necessidade urgente do discernimento espiritual. Este dom precioso de Deus é o que nos permite ver, através das sombras da decepção, a distinguir o lobo disfarçado em pele de ovelha, a sentir o aroma de Cristo em meio ao perfume artificial do erro. Vimos que o discernimento não é um dom para os arrogantes, mas um presente para os humildes, não uma ferramenta para julgar, mas um escudo para proteger o rebanho. É a capacidade de olhar além das aparências, das palavras eloquentes e dos rituais impressionantes e perguntar: isso glorifica a Cristo? Isso aponta para a cruz? Isso produz o fruto do Espírito? Sem esse discernimento, somos vulneráveis, levados por qualquer vento de doutrina. E talvez a revelação mais terna e transformadora de nossa busca tenha sido mergulhar novamente no coração pulsante do nosso Deus. Em um mundo que é rápido para condenar e descartar, nós redescobrimos um Pai celestial que não se deleita em apontar o dedo, mas que anseia com um amor implacável pela restauração de seus filhos preciosos. Sentimos o bater do coração do bom pastor que deixa as 99 ovelhas seguras para buscar aquela que se perdeu. Sua paixão não é pela condenação, mas pela cura. Não pela rejeição, mas pela redenção. Compreendemos que mesmo quando confrontamos o erro, devemos fazê-lo com o coração de um restaurador, não com a marreta de um demolidor. Lembrando que aqueles que podem estar presos no erro ainda são almas pelas quais Cristo morreu. Finalmente, esta jornada nos ensinou que devemos caminhar diariamente no equilíbrio divino entre a graça e a verdade. Vimos que esta não é uma escolha entre um e outro, mas um chamado para incorporar ambos, assim como nosso Senhor Jesus fez. A graça sem a verdade torna-se uma licença para o erro, um sentimentalismo vazio que tolera o que Deus abomina. A verdade sem a graça torna-se uma arma dura e fria que afasta as pessoas em vez de atraí-las para o amor de Cristo. E esta caminhada de graça e verdade nos leva inevitavelmente a um compromisso radical com a unidade, uma unidade enraizada no amor, cimentada pelo Evangelho e protegida pela humildade. Diante de tudo isso, neste momento crucial, a pergunta deixa de ser sobre uma organização e passa a ser sobre você. A questão não é mais se uma igreja específica é ou não uma seita. A questão que Deus está colocando diante de cada coração aqui esta noite é: o que você fará com a verdade que lhe foi revelada? Continuará a viver uma fé passiva, terceirizada, dependendo das opiniões de outros, ou você se levantará e assumirá a responsabilidade pela sua própria alma? Portanto, eu os exorto com toda a urgência do meu coração: não saiam daqui como meros espectadores intelectuais, é hora de agir. Primeiro, busque o Senhor com um fervor que você talvez nunca tenha tido antes. Mergulhe nas Escrituras como os bereanos fizeram, com corações abertos e mentes ávidas, não aceitando nada como verdade, até que seja confirmado pela palavra de Deus. Não se contente com meias verdades, com o sussurro de opiniões humanas ou com a tradição confortável que nunca foi questionada. Deixe a palavra de Deus
ser a lâmpada para os seus pés e a luz para o seu caminho. Permita que o Espírito Santo o guie em toda a verdade, mesmo que essa verdade o leve para fora da sua zona de conforto. A sua eternidade é valiosa demais para ser construída sobre qualquer outra fundação. Além disso, eu os chamo para serem um povo marcado não pela divisão ou pelo julgamento, mas por um amor tão poderoso que destrói muros e constrói pontes. Um amor tão genuíno que busca restaurar em vez de condenar. Um amor que reflete o coração do nosso Salvador, que deu sua vida para que pudéssemos viver. Que o mundo olhe para nós e não veja contendas doutrinárias amargas, mas uma comunidade de crentes cuja unidade no Evangelho é tão forte, cujo amor mútuo é tão evidente, que eles não terão outra escolha a não ser reconhecer que estivemos com Jesus. Fale a verdade sempre, mas fale-a em amor, com um braço estendido para o irmão que tropeça. A hora é urgente, o chamado é claro. Este não é um tempo para palavras descuidadas ou julgamentos precipitados. É um tempo para levar a verdade de Deus a sério, para se apegar firmemente às suas promessas e para abrir nossos corações à sua graça transformadora. Por isso, comprometam-se novamente. Comprometam-se a caminhar em fé, mesmo quando o caminho é estreito. Comprometam-se a falar a verdade em amor, mesmo quando sua voz treme. E comprometam-se a lutar pela unidade do corpo de Cristo, como se a sua vida dependesse disso, porque o testemunho do Evangelho no mundo certamente depende. E enquanto fazemos isso, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Que vocês sejam fortalecidos, encorajados, incendiados, com uma paixão renovada por sua verdade e por seu amor. Este é o momento. Este é o chamado. E pela graça de Deus, que todos nós possamos respondê-lo fielmente. Se esta mensagem ressoou em seu espírito, se você sentiu o chamado para esse compromisso de buscar a verdade com fervor e amar com coragem, não deixe este momento passar em branco. Como um ato de declaração pessoal e de encorajamento para outros que estão assistindo, escreva nos comentários, agora mesmo, eu me comprometo. Que seja sua bandeira fincada no chão, hoje um testemunho público da sua decisão de seguir a Cristo, custe o que custar. Amém.